Vale a pena fazer especialização em HOF, harmonização orofacial? Eu vim trazer informações para você que vai te ajudar com essa dúvida. Se você tem essa dúvida hoje, ou você está prestes a se inscrever no curso, ou acabou de se inscrever no curso, ou pior, terminou o curso e está com dificuldade de fazer seus atendimentos, está com dificuldade de ter uma boa renda, uma boa receita através da HOF. Então, eu vim trazer para você, não é achismo, porque se eu fosse falar para você o que eu acho, é melhor você ficar com o que você acha. Você confia mais em você ou em mim? Então, achismo por achismo, melhor o seu. Eu vim trazer para você dados concretos, tanto de observação clínica. Eu sou cirurgião dentista, tenho mais de 17 anos de formado, sou sócio de 6 clínicas, minhas clínicas estão distribuídas em 3 estados diferentes. Então, eu tenho uma amostragem bem grande em relação à odontologia nível Brasil. São quase 100 dentistas que atuam para a gente hoje. Trabalhamos com todas as especialidades. Então eu posso falar com você de HOF, porque tem dentro das minhas unidades, mas eu posso falar com você de endo, de pério, de dentística, de orto, do que eu quiser, porque tem todos esses dentistas atendendo para mim hoje. Eu também sou ortodontista, também sou implantodontista, tenho curso de endo, cirurgia geral menor, mas enfim, tem todas as especialidades trabalhando para mim. Eu vejo a realidade de cada um. A facilidade e a dificuldade de inserir no mercado, a facilidade e a dificuldade de ter uma renda maior ou menor, uma receita maior ou menor. Então, eu vim trazer isso para você. Mas também vim trazer dados oficiais do CFO, entre outras fontes, para você chegar a uma conclusão, tá? Mas, de verdade, eu não quero, no final disso, só te ajudar a chegar a uma conclusão se você deve ou não. A minha missão aqui hoje é te mostrar o porquê. Eu quero que você consiga, no final desse vídeo, responder o porquê você quer fazer HOF. E aí você vai perceber que talvez vai ser legítimo você fazer HOF, independente desse monte de informação, ou se não deveria, ou se não é legítimo você fazer HOF, se você conseguir responder o porquê, tá? Porque quando essa pergunta chega para mim, ela chega com uma frequência muito grande, e eu vou para essa linha, que o final desse vídeo vai levar você para o porquê, alguns porquês, eu falo assim, ó, você tem que fazer HOF. E alguns porquês eu falo assim, não faz HOF agora não. Vamos solucionar esse problema e depois você faz HOF. Tá certo? Então vamos começar. Hoje são 5.900 profissionais que são inscritos no CRO como HOF, como harmonização orofacial. Preste atenção, eu estou falando especialistas que se inscreveram. Nós somos 450 mil dentistas. Nem de longe é a especialidade que tem mais profissional inscrito. Tem especialidades muito mais antigas, orto, implanto, endo. A harmonização orofacial é de 2017, 2018, que começou a inscrever as primeiras pessoas. Então esse é um ponto. Segundo ponto, tem um número gigante de pessoas que fazem a especialização e não se inscrevem. E isso não é só na harmonização, é em todas as especialidades. Então tem 5.900 inscritos. E tem um número gigante de pessoas que não fez especialização e trabalham com harmonização, que fez curso de capacitação, cursos de imersão. E esses cursos a pessoa está pronta para trabalhar, ela está apta a trabalhar, porém ela não é especialista, ela não tem como se inscrever num conselho. Então esse número de 5.900 não quer dizer que tem 5.900 profissionais trabalhando, tem um número muito maior do que esses 5.900 profissionais. Mas acompanhe o crescimento. Em 2021, eram apenas 900 dentistas inscritos no CRO como harmonização orofacial. Então, 900 dentistas eram especialistas. Agora, são 5.900. De 2021 até 2026, no momento que eu estou gravando esse vídeo, entrou 5.000 novos dentistas inscritos. Não são 5.900 dentistas que estão trabalhando com harmonização. Como eu falei, a harmonização tem muito mais. Talvez a gente possa pegar esse número e multiplicar por 5. 25 mil dentistas. Não estaria muito longe de acertar, não. Tá? Então, assim, está crescendo e está crescendo muito. Então, a gente não tem a dúvida disso. Em formação, cursando, a gente não consegue dados oficiais, mas a gente conseguiu uma estimativa, está em torno de 10.500 a 12.000 alunos. Então, nesse momento, inscrito dentro dos cursos de especialização, cursos esses que vão dar um diploma que a pessoa pode se inscrever no CFO. Eu não estou falando dos cursos de imersões, nem de capacitação, estou falando do curso de especialização, nem pós-graduação lá de Censos.
especialização. E tem entre 10 e 512 mil. Profissionais esses que alguns vão se formar agora no meio do ano, alguns vão se formar no final do ano, alguns vão se formar ano que vem. Mas vamos botar aqui nos próximos de 4 meses até 24 meses, a gente vai ter em torno aí de mais 12 mil profissionais especialistas atuando. Fora as imersões, fora os cursos de capacitação. A gente está falando de um crescimento de mais de 50%. De longe é a especialidade que mais cresce. Preste atenção, eu não estou falando que é a especialidade que tem mais profissionais inscritos. A número 1 é orto, a número 2 é implante, a número 3 é endo. Eu estou falando qual é a especialidade que mais cresce. Sem dúvida nenhuma, a especialidade que mais cresce é a harmonização. Agora, por que ela é a especialidade que mais cresce e por que você entrou nesse vídeo? Você entrou nesse vídeo porque você está com vontade de fazer ou você já está fazendo. E por que você está com vontade de fazer? Por que você já está fazendo? E por que ela é a que mais cresce? Essa é a pergunta que vai ser respondida junto com o que eu te falei no início do vídeo. Por que você quer fazer essa especialização? Tá? Então, ela é a que mais cresce porque tem uma grande demanda? Conversa com alguns colegas seus. Preste atenção, eu não estou falando daquele fora da curva, daquela pessoa que trabalha com harmonização e você olha lá, tem 3 milhões de inscritos no Instagram dele e ele faz aquilo ali para os globais, ele faz ali para os famosos, jogadores de futebol vai no consultório dele e fazem com ele. Não estou falando desse cara, não. Estou falando de cirurgião dentista normal, igual eu, igual você, que vai montar um consultório, que vai montar uma clínica ou que vai trabalhar para terceiros. Pergunta aos seus colegas que fizeram harmonização e que também atuam como clínico geral ou que também atuam em alguma outra especialidade. Eu fiz harmonização, mas eu também já era orto, eu fiz harmonização e eu já era pério, já era implanto. Qual é o volume de atendimentos que eles têm na área de harmonização e qual é o volume que eles têm de atendimento em relação a todo o restante da odontologia? Faça essa pergunta e você vai perceber que ela não está crescendo nessa disparada, que ela não é a especialização que de longe cresceu muito mais do que todas as outras, porque tem uma grande demanda reprimida. Os pacientes estão fazendo fila, por mais que se formem especialistas e por mais que tenham pessoas capacitadas, dentistas capacitados a fazerem procedimentos em harmonização, não dá conta de atender, então está se formando dentista atrás de dentista e todas as vagas e todos os postos de atendimentos em relação a isso está sendo ocupado. Esquece isso, não está assim. Então esse crescimento não está justificando o número de pessoas, a reserva de mercado, o número de pessoas que têm vontade, que estão aguardando para fazer procedimentos de harmonização. Então esse é um ponto que você precisa levar em conta. Então ela está crescendo nessa velocidade e não é porque tem esse número gigante de atendimentos, e não sou eu que estou falando, pergunta. Pergunta quem você conhece. Estou falando, mas eu conheço um cara que eu vi na internet que ele... Não estou falando desse cara. Esse cara faz um atendimento de manhã, um atendimento à tarde, cobra o preço de um carro zero por cada um desses atendimentos, e se ele atender num mês 5, 6 pessoas, está ótimo. Tá maravilhoso. Eu não estou falando desse profissional. Estou falando do profissional do dia a dia que vai estar ali fazendo os atendimentos. Segundo ponto. O crescimento tem a ver com a paixão. Se ela não tem a ver com o primeiro ponto, que era um número de pessoas gigantes precisando fazer, então assim, tem áreas da odontologia que ela cresce porque tem um número de pessoas gigantes que precisam fazer aquele atendimento. Então ela cresce em prol disso e ela também diminui em prol disso. Então se você olha o número de inscritos em periodontia hoje, em 2026 e há 30 anos atrás. Tinha muito mais periodontista do que tem hoje. Por quê? Porque com a qualidade de vida do brasileiro aumentando, com o nível de instrução dos brasileiros aumentando, fio dental, escova de dente, educação já na escola, água fluoretada, tem menos pessoas tendo problemas periodontais. Em contrapartida, o número de implantes só cresce. Olha o número de implantodontistas agora e de 30 anos atrás. Por quê? Porque as pessoas que perderam dente lá atrás, hoje já não querem mais a prótese. Hoje já não querem mais estar desdentados. Então a pessoa perde um dente e ela quer repor. E quem perdeu o dente lá atrás quer colocar o dente hoje. Então o implante só cresce. Então é um crescimento do implante
que tem a ver com a demanda, o aquecimento, o número de pessoas querendo fazer, e a diminuição da pério tem a ver com o número de pessoas precisando desse atendimento periodontal. Hoje, se você olhar, o periodontista ele trabalha muito mais com enxertos, com procedimentos de reabilitação, do que com o tratamento de uma guna em si. Se você conversar hoje com um periodontista que é só periodontista, eu tenho um profissional desse que trabalha comigo, e que só faz pério, ele vai de clínica em clínica, de consultório a consultório fazer pério. Pergunta para ele quantos atendimentos ele faz de uma guna dentro de um mês e quantos atendimentos ele faz de um enxerto, de conjuntivo. Ele está ali trabalhando junto com o implantodontista, ele está ali trabalhando num sorriso gengival, ele está ali fazendo um momento de coroa para um endo. Então, quanto tem a ver com reabilitação e quanto tem a ver de fato com tratamento de doença periodontal. Então, não estou falando que é ruim fazer periodontia, não, muito pelo contrário. O mercado ele aquece e desaquece. Está começando a ficar muito bom fazer pério, justamente porque desaqueceu lá atrás, agora tem pouco profissional para o nível de demanda. E dali a pouco vai ter muito, aí vai esfriar novamente. Enfim, esses são ciclos de mercado. Mas aonde estou querendo chegar? Você não tem um número gigante de pessoas procurando e não estão achando um profissional para fazer e está super disputado, não é isso. Então, talvez tenha a ver com um número gigante de dentistas que se descobriram apaixonado pela harmonização. Então, o cara falou assim, cara, é isso que eu sempre sonhei para mim. Eu, quando fui fazer odontologia, eu não gostava de dente, de gengiva, de língua, de lábio, de bochecha, não. Eu gostava realmente da parte estética disso tudo aí e remodelar essas situações e eu gosto de trabalhar essa parte. Eu não gosto de reparar, eu não gosto de devolver função. Meu negócio é estética. Pode ser que tenha um número grande de dentistas que se descobriu assim? Pode ser. Mas faça essa pesquisa um pouquinho mais a fundo. Eu estou falando porque eu fiz. Dentro das minhas unidades, são quase 100 dentistas. E agora eu vou entrar onde é a pergunta que eu preciso te fazer. Você, quando pensa em fazer harmonização, tem a ver com você se sentir inseguro para fazer outras áreas, porque a sua base na faculdade foi fraca, você fez pouquíssimas próteses na faculdade, você vai falar assim, cara, como é que eu vou fazer uma especialização em prótese? Minha base de prótese é fraca, eu tenho dificuldade para moldar. Sua base de endo foi fraca, eu não consigo fazer um acesso. Eu sou um clínico geral que eu não faço um acesso. Como é que eu vou me tornar um especialista em endo? Eu não faço extração de dente simples. Como é que eu vou fazer um curso de cirurgia? Um implante, por exemplo? Então, poxa, a minha horta de faculdade eu saio com a mão toda machucada de tanto dobrar fio. Como é que eu vou me tornar um ortodontista? Então, o que eu percebo hoje e que tem crescido, que tem empurrado uma avalanche de dentistas, presta atenção que eu não estou falando que são todos, eu não estou aqui para te julgar, eu estou dizendo que tem sim um grupo de dentistas que está escolhendo fazer harmonização, não é porque ele entendeu que o mercado está aquecido e que ele vai ser bom financeiramente para ele, e nem é porque ele sempre sonhou com aquilo, que ele se identificou, que ele olhou e se apaixonou com aquilo ali. Foi porque ele não se sente um cirurgião dentista. Ele tem medos, ele tem frustrações, ele tem dificuldade de avançar para uma especialização porque ele não tem a base. E quando ele olha a harmonização, algo tão diferente da odontologia convencional, eu, sendo um especialista em harmonização, eu não preciso saber fazer uma moldagem bem feita, eu não preciso saber fazer um acesso, eu não preciso saber fazer um tratamento gengival, um bloqueio do mentoniano. É uma matéria à parte, é um curso à parte. Ele me coloca ali numa situação que, poxa, uma prótese total, uma guia canina, não preciso nem saber o que é isso. A harmonização me empurrou para essa área, porque passou a ser a minha única opção. E se for esse o motivo, preste atenção, que aí sim, não é achismo, é convicção. Não faça harmonização por isso. Se você fizer harmonização porque você está inserido num contexto onde você vai começar a trabalhar e financeiramente isso vai ser rentável para você, faça. Ou é o que faz seu coração cantar, é o que você é apaixonado, é o que você adora ver vídeo disso. Se entrar, sei lá, 100 vídeos disso, você vai assistir os 100. Se você começar a conversar com um colega sobre isso, você conversa um dia inteiro. Faz o seu coração cantar? Faça a harmonização. Agora, eu tenho insegurança em relação a quase tudo na odontologia. E por isso eu vou fazer harmonização. Não faça. Não faça porque você vai ser frustrado. Você fazendo isso, você não consegue montar nem uma estratégia
eficiente de harmonização. Você sabia que os maiores, né, presta atenção, não estou falando do global, tá? Mas os dentistas mais bem-sucedidos em relação à harmonização, eles trabalham como clínico geral, eles trabalham em outras especialidades. E o profissional chega para ele para fazer algo dentro da especialidade dele. Vamos pensar, eu sou um ortodontista, ou também sou um implantodontista. Eu estou ali fazendo um tratamento de ortodontia. Tem um paciente que ele tinha um apinhamento e tinha dificuldade de sorrir, tinha vergonha de sorrir. Eu estou resolvendo o problema do apinhamento dele e estou vendo que ele tem ali um lábio superior que quase não aparece. Vamos dar um upgrade nesse sorriso seu, vamos fazer um preenchimento aqui. Esse paciente já confia em mim, já ficou 2, 3 anos de aparelho comigo, virou meu amigo. Você acha que esse paciente tem dificuldade de fazer aquele aumento labial comigo? O profissional é um implantodontista, a pessoa está ali fazendo uma reabilitação completa, está gastando 15, 20, 18, 30 mil na boca. Vai ser por causa disso daqui que não vai mexer no lábio, ou que não vai mexer, enfim, em alguma outra região que vai dar um upgrade na estética gigante. Afinal de contas, a gente sabe que a harmonia não tem nada a ver só com dente. É dente, é gengiva, é lábio, é uma série de coisas que está ali envolvida para poder ter uma harmonia. E eu como implantodontista, o paciente confiou em mim para mim abrir a gengiva dele e colocar 4, 5, 6 parafusos no osso dele. Qual a dificuldade esse paciente vai ter de confiar em mim para mim poder também mexer no lábio, para mim mexer na gengiva dele, para mim mexer na testa dele ou em qualquer outra região, no mento dele, qualquer outra região da boca dele. Ele confiou numa cirurgia. Ele ficou 3 horas comigo na cadeira. Então, quando você tem a base, quando você está ali fazendo o seu canal, sua pério, sua prótese, sua orto, os pacientes de harmonização vão chegando para você. Já são seus pacientes. Você monta uma estratégia onde você vende para quem já é seu cliente. O paciente entra para tirar uma dor de um molar e sai com um orçamento de harmonização. Mas você está justamente querendo fazer isso porque você não tem a base. E agora, como eu vou conseguir essa base? Meu conselho para você, começa pelo começo. Olha o que é o mais óbvio, né? Você vai subir uma escada, começa por onde? Pelo primeiro degrau. Sabe qual que é a maior dificuldade do dentista em relação à base? Começa pelo começo. Primeiro degrau. Qual que é o primeiro degrau em relação à insegurança do dentista? Anestesiar. Você não faz um acesso hoje, não é porque você tem dificuldade de fazer o acesso, não. Porque você sabe que se você fizer um acesso mal feito, mas você conseguir colocar dentro da câmara pulpar, quando eu digo mal feito, gente, não é furar uma furca, não é trepanar, não é desviar um canal, não é nada disso, não. Não é fenestrar uma raiz, não. Eu estou falando de você conseguir abrir um dente, acessar a câmara pulpar. Ah, mas eu não tirei o corno pulpar, eu não limpei a câmara por completo, eu não consegui fazer a extirpação. Mas você botou um formocresol dentro do canal. Já vai tirar a dor desse paciente. E você sabe disso. E você não faz, não é porque você não sabe pegar uma broca de alta rotação e colocar na caneta e abrir aquele dente e colocar essa medicação, não. É porque você tem medo de anestesiar. Tem medo de você anestesiar o paciente continuar com dor. Você não faz uma extração simples porque você tem medo de anestesiar. Você não faz, às vezes, um tratamento periodontal simples, uma raspagem subgengival, porque você tem medo de anestesiar. Então, comece pelo começo. Quer conquistar sua base, uma base sólida, onde a harmonização não vai ser a sua especialização, vai ser uma das especialidades que você trabalha, tanto como clínico geral e harmonização, como também uma segunda especialidade mesmo, orto, pério, implante, endo, seja lá o que for. Você se trabalhar fazendo de maneira estrategicamente, conquistando seus pacientes, não tem um absurdo de propaganda em relação à harmonização para forçar alguém a vir para você, não. Preste atenção, a pessoa que está procurando harmonização, ela vai no camarada que é mais famoso. Ela vai no profissional, ela vai no dentista, que mais tem casos feitos. O profissional, você se especializou em harmonização, os seus primeiros casos vai ser dos seus pacientes. Vai ser do paciente que você faz limpeza, que você faz extração, que você faz pério, que você faz prótese, que você faz endo. É esse que vai tratar com você, porque ele confia em você. Preste atenção, o paciente compra em quem ele confia. O dentista perdedor é o dentista que acha que vende através do marketing. Ele vende através da confiança. O marketing, ele precisa ser uma forma de você passar confiança para o seu paciente. Mas o dentista, ele não vende porque ele está mais bem localizado, porque eu tenho estacionamento. Não é isso que vai vender. Por que o famosinho vende? Porque ele tem tanto caso na internet, ele tem tanta prova social, o jogador de futebol foi lá fazer com ele,
A artista foi lá fazer com ele. A blogueira foi lá fazer com ele. Poxa, se todo mundo que é famoso, se quem tem grana para escolher está escolhendo ele, esse cara deve ser bom. Ele vendeu a confiança. Você acabou de se formar em harmonização. Tem medo de fazer tudo. Não atendeu quase paciente nenhum. Os pacientes que você atendeu, você passou uma insegurança danada. Você atendeu morrendo de medo. O paciente tinha restauração, tinha limpeza, e você só fez a limpeza dele, porque você tinha medo de fazer outras coisas. Aí, de repente, você vira para ele e fala assim, vamos mexer aqui? Vamos mexer aqui? Vamos mexer aqui? Esse paciente vai comprar de você? Você se coloca no lugar desse paciente, você compraria? Ó, eu tive uma lesão, estou aqui com o braço operado. Minha cidade ela é referência em saúde em relação a um monte de coisa. Mas eu precisava operar o ombro. Eu andei 300 e poucos quilômetros para ir num lugar que tem uma pessoa referência. 300 e tantos quilômetros. Da minha cidade até esse lugar que eu fui, não faltava médico que fizesse. Mas eu quis fazer com quem me passou confiança. E com o seu paciente não vai ser diferente. Então comece pelo começo. Agora talvez você fale assim, tá, tudo bem, entendi, tudo que você falou faz sentido até agora, mas como eu vou resolver isso? Você quer que eu te ajude a resolver isso? Então eu vou te apresentar uma oportunidade. Como eu falei com vocês, são quase 100 dentistas que atuam com a gente hoje. Eu tenho 17 anos de formado, mas de clínica, dono de clínica. Minha primeira clínica tem 10 anos. São 6 clínicas. E essa realidade que eu estou te passando, todos os anos a gente contrata dentista assim. Então por mais que eu tenha dentistas antigos que estão comigo, eu tenho dentista que tem 10 anos. Ele começou a trabalhar comigo na minha primeira clínica e está comigo até hoje. Mas todos os anos chegam dentistas novos. A gente coloca mais cadeiras, tem clínica nossa que começou com 3 cadeiras, hoje tem 8 cadeiras. Então vai aumentando a demanda, a gente vai colocando mais cadeiras. Tem também aquele dentista que trabalhou com a gente por um período em casa e vai morar fora. Trabalhou com a gente em algum período e vai monta o próprio consultório, vai monta a própria clínica. Então a gente está sempre contratando dentistas novos. E eu já perdi a conta. Tem 10 anos que a gente capacita dentista para subir o primeiro degrau. E depois a gente ajuda ele no segundo, e o terceiro ele já sobe sozinho, muitas vezes. Mas o primeiro e o segundo degrau, geralmente a gente ajuda. Então eu tenho prática em ajudar você a subir esse primeiro degrau. Se você quiser ajuda com isso em relação a subir o primeiro degrau, eu vou te passar 2 situações. Agora em março eu vou estar treinando de maneira interna o meu time, tá? E eu vou botar aqui para você, e você vai ver como a gente fez isso. Mas em abril eu vou estar fazendo isso à distância. Por quê? Porque eu tenho clínicas em 3 estados. Eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu vou te convidar para participar desse treinamento, onde você vai sair plenamente seguro em relação à anestesia e em relação a intercorrências. Tá? Então, às vezes sua dúvida não é nem em relação a anestesiar bem anestesiado, o paciente não sente dor. Às vezes seu problema é, e se der algum BO? E se a coisa desandar, o que eu faço? Eu faço um treinamento já há mais de 10 anos com o meu time, vou fazer esse treinamento online para você. Esse treinamento vai ser dia 16 de abril. Então, em março, eu vou estar mostrando aqui para vocês o treinamento que eu estou fazendo com algumas clínicas nossas presenciais e algumas que são mais distantes eu vou fazer online e você vai ter a oportunidade de participar. Para participar, você está inscrito, você está nos seguindo, não sei se você está vendo pelo YouTube ou pelo Instagram. Se não tiver, primeiro passo, senão você não vai conseguir participar. Segundo passo, já deu um joia, já deu um like, já está aí, né, me incentivando a continuar com esse trabalho? Então, ninguém trabalha de graça, eu preciso estar pelo menos motivado a fazer isso. Então, eu preciso que você me ajude com relação a isso. Pensa em algum colega que está na mesma situação que você e que você fala assim, eu preciso encaminhar para ele. Encaminha, não deixe de encaminhar. Do mesmo jeito que eu estou te ajudando, ajuda alguém, uma corrente do bem. Cortesia, gentileza gera gentileza. Então, faça essa gentileza com alguém, encaminhe esse vídeo com alguém que você acredita que possa ajudar ele. E segundo ponto, eu vou deixar na bio um link para você se inscrever. Para você se inscrever não, para mim ter como te acessar. Eu vou precisar te enviar um link, ou do Zoom, ou do Meet, não decidi qual plataforma nós vamos usar, mas para você poder participar dessa aula completa e entender tudo que você precisa a respeito de segurança, você vai ter condições de dobrar, de triplicar a sua renda, sendo clínico geral, só tendo segurança na anestesia e tendo segurança nas intercorrências. Você fazendo isso, você vai perceber que nada vai ser difícil para você. Aquilo que você não fizer como clínico geral, você vai ter condições de começar. Fazer um acesso, fazer uma extração simples. Restaurações eu faço todas. Segundo molar inferior eu faço. Eu sei fazer um bloqueio do alveolar inferior.
eu tenho 2, 3 opções. Eu vou te dar 2, 3 opções de como bloquear esse nervo. Então, quando não funcionar, eu vou tentar de novo e eu vou tentar de maneira diferente. E vai funcionar. Tá? Funciona, já está funcionando funciona comigo e está funcionando há mais de 10 anos com os dentistas que a gente treina. Então, vai funcionar para você. E é gratuito, né? Então, você ter a oportunidade de dobrar sua renda, tendo segurança na anestesia, de graça, não perca essa oportunidade de participar desse momento com a gente, tá bom? Então confira se você está inscrito no canal, confira se você está me seguindo, se for no YouTube, faz aquele passo a passo do like, de encaminhar para alguém, e dia 16 de abril estaremos juntos, se você clicar no link que está na bio.